Né? Quem está gostando da série Castelo de Areia? Levanta a mão aí. Nós temos nos dedicado nessa série a chamar a atenção da igreja para a palavra de Deus. Nós temos visto que nesses dias, assim como nos tempos de Jesus, as pessoas começaram a relativizar a palavra de Deus e elas decidem em qual parte da Bíblia ela vai crer. Essa parte eu não sei, acho que não é legal. Não, essa aqui é legal, dessa eu gosto. Não, eu gosto do que a Bíblia fala sobre casamento, mas dessa parte aqui, não, acho que é meio exagerado. Olha, eu acho que criação de filhos, eu concordo com tudo, mas eu acho que a criação de filhos não é bem assim como a Bíblia diz. E qual era a intenção quando eu comecei a ministrar essa série? Era te chamar para as Escrituras, é te chamar a colocar de volta a tua vida nas bases da palavra de Deus. É entender o que a Bíblia oferece como base para aquela área da tua vida e construir a sua vida sobre aquele alicerce. Olha o que está escrito, olha o que Salomão diz em Provérbios 22, 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Aqui nós sabemos que todo livro de Provérbios, ele tem muito mais do que instruções legais, como em Levítico, como em Deuteronômio, que estava falando sobre legislação de Israel. Nós sabemos que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E o que ele está dizendo que é sábio? É não remover os marcos. Aqui nós não estamos falando só sobre conservadorismo. Nós não estamos falando só sobre sermos conservadores e mantermos as velhas estruturas. Nós estamos falando em entender sobre qual estrutura nós fomos construídos e nós não abalarmos essa estrutura. Se nós olharmos para pais aqui, não só como pais biológicos, porque nem todos os filhos aqui tiveram pais que construíram sobre uma boa base. Mas se nós olharmos pais como os pais nas Escrituras, os nossos pais espirituais, aqueles que construíram uma base cristã para nós, os pais da igreja, se nós olharmos sobre quais bases eles construíram, Salomão está dizendo, não troque as bases. Mantenha-se construindo sobre bases corretas. Porque quando nós trocamos as bases, nós não temos garantias. Nós não temos garantias. Quando você chega, eu tenho batido nisso, porque eu tenho falado sobre nós buscarmos bases, e hoje o que mais oferece bases novas é a internet. Então você encontra bases novas para construir teu casamento. Você pega ali uma ideologia, uma doutrina, que diz como é que você deve educar os teus filhos. Então você diz, legal, eu gosto muito disso, disciplina positiva, uau, é incrível, muito legal, muito bom. Eu tenho uma mensagem inteira no YouTube, lá na nossa página da internet, falando sobre criação de filhos. Nós vamos ter um seminário, se Deus quiser, mês que vem, só sobre criação de filhos. Quando eu preparei essa mensagem, eu sabia que tinha uma irmã da nossa igreja muito querida, que eu amo tanto, e que ela estava totalmente envolvida no projeto de criar seu filho dentro da disciplina positiva. Eu estudei a fundo e fui conversar com ela, falei, antes de eu falar, deixa eu te perguntar, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso? Confirmei para que eu não falasse sem conhecimento. Eu disse, essa base não está nas Escrituras, porque isso destrói visão de autoridade. E se o seu filho não tem visão de autoridade, como é que ele vai entender Deus como uma autoridade? Se seu filho entende que tudo é nivelado, se seu filho entende que ninguém está acima dele, se seu filho não sabe ouvir um não, se seu filho não sabe ser instruído, se você não pode disciplinar o teu filho porque você tem medo dele se perder, então você vai para uma nova estrutura que foi dada por alguém que tem 30 anos de idade e talvez uma ideia que tem sido desenvolvida há 20, que seja 50, que seja 200 anos. E você quer comparar com a base das Escrituras, que tem construído toda uma sociedade, e você diz, não, tá legal, então você vai pôr o teu filho, você vai arriscar no teu filho uma nova ideia, e se não der certo? Você vai fazer o quê? Não deu, mas você já destruiu a vida de alguém. Não deu, mas você já se botou a perder uma história de alguém, e aí não tem como voltar. Você vai arriscar?
Então, o objetivo dessa série era chamar a sua atenção. Olhar para as Escrituras e respeitar aquilo que a palavra nos traz como instrução. Nós vemos que os saduceus, eles estavam ali questionando Jesus a respeito de ressurreição dos mortos. Por que os saduceus, que era uma seita judaica, assim como os fariseus, assim como outras que existiam, os zelotes que existiam naquela época, por que os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos? Por que os saduceus chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, tinha um homem, casou, nós já falamos isso aqui durante toda a série, o homem se casou com uma mulher, de repente ele morreu, o irmão dele casou com ela, o irmão morreu também, tiveram 7 irmãos, os 7 morreram, quem será o marido dessa mulher na ressurreição dos mortos? Era uma pergunta idiota, mas era uma pergunta provocativa, e Jesus diz: vocês erram, está lá, nós lemos isso toda a série, Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que os saduceus não criam? Porque os saduceus eram uma seita judaica que acreditava somente no Pentateuco, somente nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles ignoravam todos os profetas, eles ignoravam o que Daniel disse, que chegará um dia onde os mortos ressuscitarão. E Jesus, sabendo que os saduceus haviam elegido uma parte das Escrituras para crer, mas eles ignoravam outra parte das Escrituras, Jesus então traz para ele um entendimento usando aquilo que estava escrito nos 5 primeiros livros. O que Jesus responde para eles? O que a Bíblia diz? Jesus, palavras de Jesus: Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porventura, Deus é Deus de mortos ou Deus de vivos? Então Jesus estava dizendo para ele assim: você não precisa nem olhar para os profetas para acreditar que Deus é um Deus de vivos, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, ele lida com esses homens como vivos e não como mortos. Inclusive os fariseus gostaram da resposta de Jesus, mas os próprios fariseus, eles já estavam elegendo qual parte da Escritura crer. Por exemplo, a Escritura diz que nós devemos honrar pai e mãe. O honrar pai e mãe nas Escrituras não é só você ser bonzinho com seu pai e com sua mãe. Para eles, honrar pai e mãe, lembrando que não havia nenhum tipo de projeto de previdência, que o pai e a mãe, eles iam lá, guardavam dinheiro numa poupança, faziam lá uma aplicação e depois na velhice eles retiravam o saque. A herança dos pais eram os filhos. Então o homem que tinha muitos filhos, ele tinha uma grande herança. Ou seja, ele tinha muitos filhos, cuidava desses filhos. Quando os filhos envelheciam, os filhos cuidavam dos pais financeiramente. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, para nós hoje nós temos uma leitura um pouco mais subjetiva, no sentido de honrar, no sentido de ser educado, no sentido de não desprezá-los. Mas para eles a aplicação era muito mais prática. Honrar pai e mãe era: você precisa bancar teu pai e tua mãe financeiramente, quando eles ficarem velhos. O que os fariseus e os religiosos da época diziam? Olha, se o dinheiro que você for dar para os seus pais, você trouxer na igreja e ofertar, você está livre desse mandamento. Olha como a tradição mudou a Escritura, ou seja, eles querendo arrecadar mais dinheiro, eles ignoravam as Escrituras que diziam que os filhos precisavam honrar pai e mãe. Ou seja, naquele tempo, Jesus já tinha percebido que as pessoas estavam relativizando as Escrituras. Ou seja, eu quero isso, isso aqui eu não quero. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita e tem muitas aplicações do Antigo Testamento que já não são mais para a nossa época. A gente sabe disso. A gente sabe que muitas das coisas que estão escritas no Antigo Testamento já se cumpriram em Cristo e não tem nenhuma orientação para continuarmos aplicando. Não é disso que eu estou dizendo que existem outras aplicações que estão bem claras, elas estão ali para nós praticarmos, e são essas que nós temos ignorado. Então o objetivo dessa série é te chamar para olhar de volta. Nós lemos lá em João 5, 39 e 40, que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu faço uma pergunta: o porquê que nós ignoramos o que a palavra diz? Faça essa pergunta para você mesmo. Não precisa nem falar, só dizer: por que eu não obedeço a Bíblia de forma plena? Eu acredito que o motivo seja porque nós duvidamos das intenções de Deus. Nós duvidamos, assim como o primeiro casal.
Quando Deus chegou para Adão e Eva, ele disse assim, ó, vocês podem comer de tudo aqui. A gente só vê o lado negativo da ordem, né? Deus dá 2 mandamentos. Ele diz assim, ó, é para vocês desfrutar de tudo que tem aqui no jardim. Come de tudo. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque certamente o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Pare para pensar que nós tínhamos no jardim, vamos imaginar aí, 1000 espécies de plantas, de árvores frutíferas, das mais gostosas que Deus tinha feito, não tinha sofrido a corrupção do pecado, estava tudo perfeito. Deus diz, come de tudo, eu quero ver vocês desfrutarem de tudo que tem aqui. Está vendo essa aqui, ó? Essa aqui não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Quando o inimigo vem tentar o homem, ele vem falar o quê? Ele não vem dizer que aquela árvore ali, ela é maravilhosa. Ele vem dizer assim, Deus está escondendo de vocês a intenção deles, porque Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. O primeiro pecado no coração do homem e da mulher não foi comer. O primeiro pecado foi duvidar das intenções de Deus. Então, quando nós vemos uma orientação para o nosso casamento, quando nós vemos uma orientação para a nossa vida, quando nós vemos uma orientação para a santidade, nós não pensamos assim, Deus quer o melhor para mim. Deus quer o melhor para o meu casamento. Deus quer o melhor para os meus filhos. Deus quer o melhor para a minha história. Por isso eu vou obedecer, porque eu quero o que Deus quer para mim. Nós falamos, não, se eu fizer desse jeito não vai dar certo. Isso não é tão bom assim. Por que nós estamos fazendo? Nós estamos como Adão e Eva, ignorando e acreditando na mentira do diabo que Deus não quer que nós façamos alguma coisa, ou Deus quer nos impedir de fazer algo, porque Ele é mau. Porque Ele não é bom como Ele diz que é, porque Ele não sabe das coisas como Ele diz saber, Ele não é onipotente, Ele não pode todas as coisas, Ele não é onisciente, Ele não sabe de todas as coisas. Eu sei dos meus problemas, Deus não. Só que como nós não temos coragem de falar isso. Nós não temos coragem de chegar para Deus e dizer assim, eu não acredito no Senhor. Eu acho que o Senhor quer meu mal. Eu acho que o Senhor quer o mal da minha família. Nós não temos coragem de falar isso. Então nós falamos o quê? Não, sabe o que é? A Bíblia foi escrita por homens. Era para outro tempo. As coisas mudaram. Não é mais bem assim. Inferno não é bem inferno. Pecado não é bem pecado. Eu estava conversando com 2 sobrinhas minhas, que são adolescentes, há 1 mês e meio atrás, estava na casa da minha mãe. Todo mundo foi dormir, e nós 3 ficamos conversando. Elas são gêmeas, muito inteligentes. Nós temos uma visão de mundo um pouquinho diferente, e nós estávamos testando a nossa capacidade de diálogo ali, e nós fomos bem sucedidos nisso, graças a Deus. No meio da nossa conversa, a minha sobrinha falou para mim, tio, mas tem uns crentes, e elas são crentes também, tá? Mas ela já falou de crente na terceira pessoa. Mas já vem que sabe que vem uma crítica, né? Tem uns crentes que são meio fundamentalistas. Eles chegam lá na escola, aí tem uma amiga lá, que ela tem um comportamento que a Bíblia diz que é pecado. E ele chega para essa amiga e fala, isso é pecado. Isso é pecado. Tio, essa pessoa nem quer mais conversar com esse crente. Aí eu falei, ok, então vamos pensar diferente, falei para ela. Continue sendo amiga dela pro resto da sua vida e diz para ela que está tudo bem. Diz para ela que o que ela está fazendo é legal, que está tudo bem, que você aceita ela, dá um beijo nela, abraça ela, acolhe ela e seja amiga dela. E nunca fale para ela que é pecado o que ela está fazendo. Nunca, nunca. E elas olhando para mim. Só elogia, diz que você é um crente moderno, que está tudo bem, que aquilo ali é legal mesmo, que as coisas mudaram. Diga isso para sua amiga. Aí, sua amiga vai morrer um dia, ela vai para o inferno. Aí lá no inferno, ela vai pensar assim, nossa, fulano andou comigo a vida toda, ela não me disse que minha vida era uma vida equivocada. Aí eu digo uma coisa, quem mais amou essa amiga? O fundamentalista que disse para ela que era pecado, ou você que a vida toda passou a mão na cabeça dela? Falei, você não tem que ser como o fundamentalista que diz de uma maneira preconceituosa, mas você tem que dizer a verdade para ela em amor. Se ela deu o coração para você, diga a verdade para ela, você vai estar amando ela se você disser a verdade. Em nome do politicamente correto, em nome de não ofender ninguém, nós estamos abandonando as velhas no sentido das antigas estacas, dos antigos marcos, e nós estamos assim, vamos ver onde dá. Eu digo para você, acredite no Senhor, se Ele trouxe para você uma orientação, é porque Ele quer o melhor para você.
Então nós, durante toda essa série, qual foi a minha ideia? A ideia que eu entendo ter tido do Espírito. É trazer todas as sentenças que estão no Sermão do Monte, para te mostrar que Jesus falou sobre muita coisa, e que se nós entendemos o que ele está dizendo, nós poderemos ter uma base sólida. E como eu sei disso? Porque ele termina o Sermão do Monte com essas palavras, Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Foi baseado nisso que nós colocamos o nome na série de Castelo de Areia. Ou seja, você pode estar construindo uma vida bonita, legal, simpática, mas que no final das contas é um castelo de areia, não suportará a próxima tempestade, não suportará a próxima adversidade. A pergunta é, sua fé suportará a próxima adversidade? A sua fé na bondade de Deus suportará o próximo não de Deus para a sua vida, porque Ele não é seu servo, Ele não é obrigado a te dizer sim? O seu casamento suportará a próxima dificuldade? Seus filhos suportarão o primeiro ano na faculdade, sem se desviar? A sua vida suportará a história? Porque o que Jesus está dizendo é que Ele está oferecendo para nós uma base sólida, para que quando as tempestades vierem, e elas vão vir, ninguém está imune às tempestades da vida, ninguém está imune ao vale da sombra da morte. O que nós temos certeza é o Salmo 23 dizendo, o Senhor, que nós lemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A ideia no original é muito mais profunda, está dizendo que o Senhor, meu pastor, não me faltará. E como eu sei disso? Porque a própria continuidade do texto reforça a tradução original. Ele está dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O que ele está dizendo é, nós iremos passar pelo vale da sombra da morte, nós iremos passar pelos dias difíceis. A promessa é que o Senhor estará conosco. E como nós sabemos que o Senhor está conosco? O Evangelho de João começa dizendo, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o quê? A palavra. E o que é a palavra? E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Como sabemos que Cristo está conosco no dia da adversidade? Se tua palavra está conosco no dia da adversidade. Se as Escrituras são a nossa parceira na hora da luta e da dificuldade, para entendermos as circunstâncias que estamos vivendo. Então, na semana passada, nós tiramos uma base de sentenças da porção de Mateus 5, 21 a 48. Quais foram? E aí eu peguei 4 sentenças da semana passada, vou fazer diferente hoje. Não vou continuar correndo para frente, vou voltar para trás. Vai ser diferente um pouco dos outros dias, porque eu não tenho compromisso para terminar essa série. Pode ter 4, 5 e 6. Alguém está com pressa de terminar? Não? Não, né? Então hoje nós vamos ter 3, mas vamos ter a parte 3, mas nós vamos falar de 4 sentenças que foram ditas na semana passada, que eu entendo que nós não podemos passar por elas correndo, porque elas são talvez o cerne disso daqui, que revela o espírito do todo. Então, as sentenças que nós vamos falar hoje aqui são falta de perdão e certeza de processos espirituais paralisados. Casamento é para a vida toda, com uma exceção clara e não muitas exceções. A palavra do cristão precisa ser sim, sim, não, não, não havendo necessidade de juramento para dar garantia. E por último, amar é uma atitude que precisa alcançar todos que estiverem próximos a nós, mesmo que seja quem nos odeia. Então, quem estava aqui semana passada, entre outras sentenças, ouviram essas 4. E eu queria, antes de nós nos aprofundarmos em cada uma delas, quem que foi numa célula essa semana? Levante a mão. Como foi o bate-papo sobre esses assuntos lá na sua célula? Foram bons? Alguém ficou assim com um pouquinho de dúvida a respeito de uma dessas sentenças que foram ditas assim? Pode levantar a mão e dizer, pastor, não ficou tão claro. Ou ficou claro?
Então, se ficou claro, agora vai ficar profundo. Amém? Então vamos lá. Primeira sentença que nós vamos falar hoje é sobre a falta de perdão, que ela é uma certeza de processos paralisados. Olha o que diz Mateus 5, hoje eu vou ler o texto do Sermão do Monte. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. O que Jesus está dizendo? Você está indo levar uma oferta para Deus. Você está indo entregar algo importante para Deus. Mas antes de você entregar isso importante para Deus, você lembra que você tem um problema com alguém. Jesus diz o seguinte: para tudo. Para tudo. Agora é pit stop. A corrida não continua enquanto você não der um jeito nessa avaria da tua vida. Qual é a avaria? Falta de perdão. Eu poderia enumerar aqui para você uma lista de motivos pelos quais você deveria perdoar. Motivos que, inclusive, um psicólogo, um terapeuta, um profissional também te dariam. Motivos que são plausíveis, motivos que são reais, motivos que são justos, todos esses motivos. Eu tenho certeza, se eu chamasse o Cello aqui, nosso psicólogo, nosso amigo psicólogo, e falasse para ele enumerar pelo menos 10 motivos que a psicologia dá para você perdoar, ele teria 10 e muito mais, não teria? Motivos que a própria ciência já descobriram. Agora, qual é o principal motivo que as escrituras oferecem? Quem não perdoa não tem revelação clara do perdão de Deus sobre sua própria vida. Como eu sei disso? Jesus, ao contar a parábola do credor incompassível, ele revela que está associado à minha capacidade de perdoar, à minha capacidade de entender o quanto eu fui perdoado. Jesus diz o seguinte, que havia um homem, eu contei essa parábola, parafraseei ela semana passada e vou de novo fazê-la. Tinha um homem que devia uma grande quantia impagável para o teu Senhor. Ele foi chamado para prestar contas e pagar. Ele chegou lá e disse para o seu Senhor: eu não tenho como pagar. Por favor, tem misericórdia de mim. O Senhor, Jesus contando a parábola é uma história que Jesus está inventando naquele momento para trazer clareza de um princípio espiritual. Então Jesus diz: aí o Senhor teve misericórdia desse servo que o devia uma quantidade impagável. Quitou a dívida dele. Ele sai da casa do seu credor, feliz da vida, porque ele teve uma dívida que foi quitada. Uma dívida impagável. No meio do caminho ele encontra um amigo, um conservo que devia a ele uma quantia pagável, uma quantia menor. Então ele chega para o seu conservo, até aí não tem problema nenhum, e diz: ei, você precisa pagar o que me deve. Esse rapaz diz: eu não tenho como pagar. Tem misericórdia de mim. Então ele diz: que misericórdia que nada. E prendeu ele: você vai ter que pagar o que você me deve. O Senhor, que havia perdoado ele de uma dívida impagável, soube que ele não foi capaz de perdoar uma dívida pagável. E então o chama de volta e diz: ei, eu te perdoei de uma dívida impagável, você não foi capaz de perdoar uma dívida pagável. Você vai ser entregue aos torturadores até que você me pague o último centavo. Quem não perdoa é torturado. Por que eu sei disso? Porque Jesus diz: assim vos fará o vosso Pai Celestial a todos vocês, se não perdoares os vossos irmãos. Ou seja, sabe aquele aperto no coração, aquela sensação de estar sendo torturado emocionalmente? Isso é resultado da falta de perdão. Jesus já tinha avisado. Mas ele também não avisou só isso, ele também avisou que quando eu não compreendo o perdão de Deus, eu não desfruto dele. Ou seja, o Senhor me perdoou em Cristo Jesus. Essa realidade do perdão só é real na minha vida quando eu tenho revelação e me aproprio do perdão. Só que quando eu tenho revelação do perdão de Deus e eu me aproprio do perdão de Deus, eu vivo como alguém que é perdoado, eu não tenho dificuldade de perdoar, porque eu sei que a minha dívida era impagável. A maioria de nós não tem revelação do perdão. Se tem uma coisa que mata os cristãos, é se sentir culpado. A maioria das pessoas se relaciona com Deus num nível muito raso. A maioria das pessoas quase que pedem desculpa para poder orar.
Qual é a dificuldade que eu tenho toda a ceia de explicar para os irmãos que você pode tomar ceia em paz? Porque a maioria das pessoas, quando vem para o domingo de ceia, não vem com alegria para celebrar o sangue de Cristo, vem cheio de culpa. Dizendo, Senhor, eu prometo, só mais essa vez eu vou acertar minhas contas. Se o Senhor não me matar depois dessa ceia, eu vou mudar. Por isso que a maioria das pessoas, quando estão doentes, ou estão perto do vale da sombra da morte, assim, não sei se você já passou aqui por um momento que você falou assim, agora eu não escapo, agora eu vou morrer. Uma vez no avião, eu chegando em São Paulo, vindo da Argentina, o avião começou a subir de novo, aquela névoa, não dava para ver nada, minha cabeça já fantasiou tudo. Eu falei, aqui tem a Serra da Cantareira, onde morreu os Mamonas Assassinas. Eu acho que daqui eu não passo. Eu devia ter uns 18 anos, eu lembro que a primeira coisa que a gente faz não é assim, obrigado pela vida que o Senhor me deu para viver, foi incrível. Fantástico, queria ter eu o dobro para viver tão bem como eu vivi esses primeiros 18 anos da minha vida. Não, não fala isso, né? Qual a primeira coisa que o crente fala, irmão? Me perdoa, Senhor. Por que a gente pede perdão quando a gente pensa que a gente vai morrer? Porque no final das contas a gente não se sente perdoado. Nós não temos uma relação livre com Deus, Ele me perdoou, e Ele falou que me perdoou, então eu fui perdoado. Olha como é importante a questão de perdoar as pessoas, porque quando você não perdoa, você está mostrando que a tua relação com Deus é uma relação rasa. Porque quem entende a gravidade do teu pecado, entende que foi perdoado, não tem nada que você não possa perdoar. Pode demorar um pouco, você pode estar num processo de perdão, pode estar sendo difícil para você, legal. É aceitável, nós somos seres humanos, passamos por processos. Mas você dizer assim, eu não vou perdoar, eu não posso perdoar, isso é imperdoável, você não teve revelação do quanto você foi perdoado por Deus. Você não entendeu que Ele te amou e te perdoou dos seus pecados, mesmo você não merecendo perdão. Mesmo você sendo um pobre pecador, miserável como eu, Ele te olhou e Ele te amou. E deixa eu te dizer, o Senhor não te amou e te escolheu agora que você está aqui na igreja, arrumadinho, sentadinho, deixou de fazer um monte de coisa para estar aqui hoje no culto. Ele te amou quando você estava perdido nos seus delitos e pecados. Nos piores momentos da sua vida, Ele te olhou e falou, eu amei, eu amo. Eu vou prover para Ele solução, eu vou prover para Ele transformação. Ontem eu estava na minha oficina, fui lá, e cheguei lá, tinha um rapaz que trabalha com a gente, e eu falei para ele assim, cara, eu quero tanto que você vá para a igreja, eu quero tanto que Jesus transforme sua vida. E aí eu falei, cara, eu sempre brinquei isso, o Pingo conta essa história, né, porque eu chegava para o Pingo, a minha evangelização com ele era meio extrema. Eu chegava para ele, para o Jaquetinha, toda segunda-feira, eles não vinham para a igreja, eles estavam perdidos, eu pegava a mão no ombro dos dois e falava assim, eu amo tanto vocês, a minha maior tristeza é que quando eu estiver no céu, vocês dois vão estar no inferno. Aí os dois olhavam pra minha cara assim, passava 3 dias sem pecar, no outro domingo estavam pecando de novo. Aí chegava na segunda-feira, eu falei, cara, eu amo tanto vocês, eu queria tanto estar no céu com vocês na eternidade, mas do jeito que vocês estão vivendo, eu vou estar no céu, eu vou estar triste ainda, porque vocês vão estar no inferno. E eles falaram que aquilo ali foi trazendo para eles realidade, é verdade, a gente não está brincando na vida. Não existem 3 caminhos, existem 2 caminhos, e se eu não estou com Jesus, eu já optei pelo outro. Se eu não optei por Jesus, eu já estou no outro. Ou seja, se Jesus me amou e me perdoou, e eu contando isso para esse rapaz, para esse funcionário, e eu falei assim para ele, cara, o Senhor quer te livrar do inferno. E ele disse assim, não, para mim não tem mais jeito, os erros que eu já cometi, já está selado que eu irei para o inferno. Eu falei, isso não é verdade. Jesus pode mudar a tua vida, Ele te perdoou, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te dar uma família, Ele quer te dar dignidade, Ele quer mudar a tua história. E os olhos dele encheu de lágrima, mas ele ainda não acreditava que ele podia ser perdoado. O problema não é alguém que ainda não experimentou da graça, é você que já experimentou da graça e não tem discernimento da profundidade dela. Ei, os seus pecados eram impagáveis, e não é porque você não roubava, você não matava, você não se prostituía, pastor, eu até que era bonzinho, só faltava Jesus. Não, os seus atos de justiça são como trapos da imundícia. Tudo que você fizesse, todas as boas obras que você praticasse, toda a caridade, todo o amor, toda a bondade eram insuficientes. Você estava em rumo ao inferno. Jesus te salvou, Jesus te perdoou, Ele te trata hoje como filho, Deus te trata como filho, não tem motivo para você não perdoar. Eu não vou te ensinar técnicas para perdoar.
Eu só vou te dizer o seguinte: você foi perdoado de pecados impagáveis. Não há nada que alguém te deva que seja mais alto do que você devia para Deus. Pastor, mas você não sabe da minha história. Eu não sei, mas Jesus sabe. Como é que ele sabe? Porque a Bíblia diz que na cruz ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Na cruz, entenda, a cruz ela é atemporal. A cruz está fora do tempo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, mas foi revelado ao mundo em determinado momento. Ou seja, a cruz de Cristo, ela tem seu lugar na história, ela tem seu ponto de inserção na história, mas ela é um acontecimento fora da história. Ou seja, ela é atemporal, ela cobre os pecados que aconteceram antes dela e depois dela. O que isso quer dizer? Que quando Jesus estava na cruz, ele estava sentindo a dor da menina abusada, ele estava sentindo a dor da mulher abandonada, ele estava sentindo a dor do marido traído. Não existe dor que você sinta, não exista nenhuma injustiça que façam contra você, que Jesus não sentiu na cruz. E ele sentiu na cruz para te dar condições de ser curado, mas para perdoar o agressor, porque a cruz de Cristo, ela é abrangente, ela inclui todos nós. E se você entende a revelação da cruz, não tem por que viver uma vida sem perdoar. Entende? Eu não preciso te apresentar formas, eu só tenho que te apresentar a base. Se você construir sobre essa base, crendo na bondade e na misericórdia de Deus, você terá uma das áreas da sua vida está estruturada sobre uma base sólida. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Segunda sentença que nós trabalhamos foi: casamento é para a vida toda, com uma exceção clara e não muitas exceções. Vamos lá. Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher e dar-lhe carta de divórcio. Ele está dizendo: aquele que repudiar sua mulher e lhe der carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Forte isso daqui. Muito forte isso daqui. Mas está nas Escrituras, e se está nas Escrituras é porque o Senhor quer o nosso bem. Qual que é a dificuldade? É porque a gente vive numa sociedade que está toda bagunçada. Talvez você esteja aqui hoje e fala: pastor, como que eu faço para gostar dessa parte da Bíblia se ela me condena? Como eu faço para gostar dessa porção das Escrituras se eu casei com uma mulher divorciada, ou eu sou divorciado e me casei de novo? Pastor, como que eu faço para gostar dessa parte da Escritura? Ela está dizendo que eu sou adúltero, ou estou casado com uma adúltera, e minha vida está uma bagunça, então. Vamos lá. O Senhor, Ele trabalha com o nível de revelação que nós temos. Seria perfeito que todos nós, antes de começarmos a nossa vida, perguntássemos para Deus: como devo construí-la? Porque o divórcio, ele não começa no casamento, ele começa com a escolha errada no namoro. E por que a escolha é errada no namoro? Porque nós não temos estrutura familiar para termos uma escolha correta. Um filho maduro, um filho inteligente, que tem um pai maduro, ele fala: pai, me aconselha, qual é o próximo passo? Mas a maioria dos filhos não tem um pai maduro. A maioria dos filhos não tem um pai sábio. Então, o Senhor, Ele sabe qual o nível de sociedade que Ele está lidando. Ele sabe que Ele está lidando com uma sociedade que pecou, que falhou, que não deu o poder e a importância para a aliança que a aliança merecia. E agora? Ele vai nos matar e destruir? Não! O que o Senhor está trazendo é o seguinte: você precisa entender que errou e falhou. Agora você vai construir a sua vida a partir de agora, baseado nas Escrituras. E como que você faz isso? Como que eu faço? Se eu já errei, se eu já me divorciei, se meu novo casamento já tem filhos, eu faço o quê? Eu abandono essa família que eu construí com o filho que eu tenho agora, volto para a família antiga que não dá mais, que também já casou com outro, e já largou do outro, que casou com outro. Irmãos, olha como a sociedade está uma bagunça. Então como que eu resolvo isso? Eu resolvo isso numa matemática humana? Não! Eu resolvo isso como? Senhor, eu preciso passar a limpo a minha história a partir do arrependimento. Sabe por quê? Porque eu vou conversar com algumas pessoas que se divorciaram, elas têm justificativas que elas querem dizer para mim que aquilo ali dá para elas razão para terem se divorciado. Enquanto você ficar justificando o seu passado e não se arrependendo, você não estará pronto para construir uma história que glorifica a Deus e que te abençoa. Ou você olha para a tua história e dizer: e olha, eu errei,
eu falei desde o início que eu casei sem direção de Deus, depois eu divorciei sem ter a direção de Deus, e agora? Agora eu preciso me arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento não é só lamentar, não é só sentir remorso. Arrependimento, a palavra é metanoia, é mudança de mente. É olhar para trás e falar, eu errei até aqui, mas a partir de agora eu não erro mais. Porque enquanto você ficar olhando para a tua história e dizer assim, não, mas era para ter acontecido daquele jeito mesmo, você ainda está construindo sua vida sobre uma base errada, e quando surgir uma próxima possibilidade, você irá fazer de novo. Pastor, mas não é hipocrisia um divorciado dizer assim, casamento é para a vida toda, tem que ser um só. Se ele, lá atrás, ele abandonou um casamento? Não, não é hipocrisia, é alguém que muda, transforma. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando até tornar-se dia perfeito. Pastor, mas é em todos os casos? Não, a Bíblia está dizendo que existe, Jesus está dizendo que existe uma exceção. Ou seja, eu larguei porque fui traído, eu larguei porque fui traída, o outro lado não queria mudança, me traiu mais do que uma vez. Não é para você que eu estou conversando, não é com você que a Bíblia está dizendo. O que eu estou dizendo é para você que divorciou e achou, não, o amor acabou, nós não éramos compatíveis, não dava, a gente brigava demais, nós não tínhamos paciência um com o outro. Vocês não tinham, porque naquele momento a vida de vocês não era construída sobre as bases das Escrituras. A pergunta é, você vai continuar morando sobre uma casa que está construída sobre areia? Não! O convite é, se arrependa, olha para a tua história e diz, eu errei, eu falhei, eu ignorei as Escrituras, eu não tive a Bíblia como base sólida para a minha história, mas agora não, com essa mulher que eu casei, eu entendendo que eu falhei, eu entendendo que eu errei, meu casamento é para a vida toda, então não é qualquer problema que você vai pensar em divórcio. Você diz, eu já errei uma vez, mas quando eu errei eu não tinha luz suficiente, hoje eu tenho. E eu sei que para Deus é muito importante uma aliança, que uma aliança foi feita diante dele. Pastor, mas eu não casei na igreja. Quem disse que é a igreja que abençoa a tua aliança? A aliança existe antes da igreja. A aliança aconteceu lá no Éden, quando Deus criou uma mulher, e Adão disse, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e eles serão uma só carne. Deixa eu dizer para você, não importa em qual religião você casou, não importa qual foi o momento que você casou, não importa, a sua aliança foi feita diante de Deus, porque isso não é uma ordem para a igreja, é uma ordem para a humanidade. É por isso que a humanidade está em decadência. Essa semana eu até indiquei para vocês um podcast no grupo da igreja, lá do pastor Juscelio, e ele disse uma coisa que chamou muito a atenção. O bandido, quando ele quebra um cadeado, é no cadeado que ele está interessado? No que ele está interessado? No que tem de valor dentro da casa que está presa por um cadeado, não é isso? Quando o diabo destrói uma aliança, ele está de olho nos seus filhos. Ele está de olho na tua casa, ele quer destruir tua família inteira. Quando você entende que casamento é uma aliança, ela precisa ser mantida diante de Deus, você fala, Senhor, essa vai ser a base. Agora, pastor, nós estamos passando por um problema lá em casa, legal, vamos resolver. Eu já tentei de tudo, não tentou não, tem muita coisa para você tentar ainda. Como você sabe que eu não tentei de tudo? Não, você não conversou comigo ainda, eu posso te ajudar. Então você não tentou de tudo. Já tentou todos os psicólogos do mundo, todos os pastores do mundo, já foi em todo lugar, já orou todas as horas, já jejuou tudo que você podia jejuar. Não, então você não tentou de tudo, você está mentindo. Você está pensando que isso é tudo, mas isso é só um pouquinho. Dá para salvar teu casamento, dá para salvar tua casa, dá para ser diferente, dá para lutar por sua aliança. Falhou no passado, abandonou uma aliança no passado, não precisa acontecer de novo. Esse novo casamento pode acontecer sim, nas bases do Senhor. Pastor, e eu que não divorciei? Aí você não tem desculpa, porque hoje você está recebendo a luz aqui. Amém? Você não recebeu lá atrás, nós vamos ajudar você a construir uma vida no segundo dos caminhos do Senhor. Mas se você está ouvindo hoje aqui, não divorcie da tua esposa, não abandone teu marido, cuide dele, cuide do seu casamento, abençoe o seu casamento. Se tiver escola de homem ao máximo, mulher única, se inscreva. Se tiver casados para sempre, se inscreva também. Quando precisar conversar, pedir aconselhamento, peça. Vá para o teu líder de célula, peça. Se o seu líder de célula precisar de ajuda do pastor, venha, eu converso com você. Tente de tudo, salve teu casamento, porque se você lutar por uma aliança, Deus luta por você. Só para você ter uma ideia, que eu começo a falar, não sei nem se eu consigo falar os 4 pontos hoje. Mas não posso perder isso. Quando Josué entrou na terra prometida, isso me veio à mente agora, eu acho que é importante dizer. Deus disse, não faça aliança com ninguém da terra.
Ninguém. Todos os moradores da terra, expulsa. E quem quiser enfrentar vocês, eu vou ajudar vocês a vencê-los. Teve um povo que era de Gibeão. A Bíblia chama de gibeonitas. Olha o que os caras fizeram. Eles souberam que o povo invasor, que era o povo de Israel, não faria aliança com ninguém que fosse dali. Olha a estratégia dos caras. Colocaram roupas velhas, gastas, pegaram pão mofado, e vieram tudo com cara de coitadinho para Josué. Eles moravam ali na terra. Eles sabiam que Josué não podia fazer uma aliança com alguém que era ali da terra. E aí eles chegaram e falaram para Josué, nós queremos fazer uma aliança com você. E eles falaram para Josué assim, Josué disse para eles, eu não posso fazer aliança com ninguém que é daqui da terra. E ele falou, não, a gente não é aqui da terra. Quando a gente saiu da nossa casa, a nossa roupa estava nova. Olha como ela está velha agora. Quando nós saímos da nossa casa, o pão estava fresquinho. Olha o pão, está mofado agora. Isso quer dizer que a gente veio de muito longe. Josué falou, então tá bom. Josué falou, vamos fazer uma aliança, tá? Toca aqui. Nós não vamos fazer nada de mal contra vocês. Quando eles viram as costas, Deus fala para ele, você foi enganado, porque você não me consultou. Eles eram aqui da terra. E você não me consultou e fez aliança com gente errada. Josué falou, então agora eu vou lá matar. Não, agora você fez uma aliança, agora você tem que protegê-los. E você não vai poder fazer nada contra eles, porque você empenhou tua palavra de ser fiel e leal a eles. Resultado, preste atenção como Deus dá importância para uma aliança. Quando os gibeonitas voltaram para sua terra, os povos da terra souberam do que eles tinham feito uma aliança com Josué e se levantaram para destruir os gibeonitas. Deus disse, se levanta e protege os gibeonitas, porque agora eles vão ser atacados. Josué tem que ir lá para proteger os gibeonitas. É nessa história que a Bíblia diz que o sol parou. Nós sabemos que foi a terra que parou. Por que a terra parou? Porque Josué estava defendendo uma aliança. Uma aliança feita com gente errada. Lá na frente, Saul mata alguns gibeonitas. Deus manda uma praga sobre Israel e fala para Davi, Senhor, por que essa praga está acontecendo? Porque Saul matou os gibeonitas. E Josué fez uma aliança com eles, não podia tocar neles. Lá na frente, Israel estava sofrendo porque alguém estava atentando contra uma aliança. Pastor, a aliança que eu fiz não foi a melhor. O marido que eu casei não foi o melhor. Eu casei com a mulher errada. Não interessa com quem você casou. Se você fez uma aliança, quando você decidir lutar por ela, Deus faz a terra parar. Porque Deus ama uma aliança. Pastor, mas você não conhece a minha esposa? Eu não conheço, mas você deveria conhecer quando casou. Não fui eu que casei com ela, não tenho obrigação nenhuma de conhecer ela. É você que tinha que ter. E o meu marido, você não conhece ele, você conhece? Não, eu só conheci depois que eu casei. O problema é seu, não fez um bom trabalho no namoro. Não foi na casa conhecer os pais. Não foi ver como era o relacionamento dele com a família ou dela com a família. A menina respondia o pai, mandava o pai se lascar, não ajudava a mãe em nada. Era uma filha mal educada. Você casou e pensou que com você que estava chegando agora, ela ia ser muito boa. O pai era uma peste, mas você é muito melhor que o pai dela. Chegou agora, batia na cara do pai, na cara da mãe, e você acha que na cara do noivo e do marido ela vai honrar? Não vai. Não vai. Mas você fez aliança. E agora? E agora, José? Agora você tem que buscar em Deus ajuda para que Ele te ajude a reconstruir e estabelecer isso de forma correta. Tá claro aí, irmãos? Vamos nos 4 ou só nesse tá bom? Eu queria fechar os 4, porque eu acho que é importante, mas vamos lá, vou correr. A palavra do cristão precisa ser sim, sim, não, não. Não havendo a necessidade de juramento para dar garantia. Olha o que está escrito em Mateus 5, 33 e 37. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, ó Jesus aumentando o nível, de modo algum jureis. Por que não é para jurar? Porque jurar é pecado? Não, ele está dizendo que você não precisa mais jurar. É porque sua palavra tem que bastar. Você falou sim, não precisa jurar. Sim, o seu sim é sim. Ele vai dizer, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, tua palavra, sim, sim, e não, não. O que disso passar vem do maligno. Se você disse que ia ser fiel à sua esposa, até que a morte separe, e você não foi fiel, você foi infiel à tua palavra, e o que você fez tem procedência maligna.
Se você diz que vai e não vai, tem procedência maligna. Se você diz que vai chegar num compromisso 9 horas da noite ou 9 horas da manhã, se você diz que vai chegar numa reunião 8 horas da manhã e você chega 8h15 e você não dá justificativa e é normal atrasar, a sua atitude provém do maligno. Se você atrasa em tudo que você se compromete, você ainda tem uma área da tua vida que está construída sobre uma base que é areia. O cristão deve ter uma palavra que é sim, e que é sim, e que é não, e que é não. Gente, eu tenho que falar isso. Atrasar é reflexo de alguém que não tem compromisso com a tua própria palavra. Se você tem um compromisso 7 horas, começa a se arrumar 6, acorda 5. Se você tem que chegar no trabalho, gente, é inaceitável que um cristão pense que ele vai prosperar na vida se ele não consegue ter compromisso nem com a palavra dele a respeito de horário. Você tem que se comprometer, e quando você se comprometer, você tem que cumprir. E isso tem que acontecer por quê? Porque se isso não for uma verdade, se o seu sim é cheio de não, e o seu não é cheio de sim, isso tem uma procedência duvidosa e não vem de Deus. Por último, amar é uma atitude que precisa alcançar a todos que estiverem próximos a nós, mesmo que seja quem nos odeia. Jesus está dizendo em Mateus 5, 43, 48, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. O que ele está dizendo? O que é o amor? Eu ensinei domingo passado. O amor é uma ação, não um sentimento. Você não precisa sentir alegria de estar com quem te maltrata, você não precisa sentir alegria e vontade de estar com quem te persegue. Não é isso que Jesus está dizendo. Isso é gostar, isso tem a ver com sentimento. Jesus está dizendo que se o meu inimigo tiver fome, tenho que lhe dar de comer. Se o meu inimigo tiver sede, tenho que lhe dar de beber. É por isso que eu bati tanto na tecla nessas eleições, de você respeitar o que pensa diferente. Expor suas ideias, debater suas ideias, confrontar as ideias, mas se alguém decide vir de camisa do Brasil hoje, legal, parabéns por sua decisão, você é livre. Se alguém quiser estar aqui com camiseta vermelha, também está ok, está tudo resolvido, isso é um problema seu e é problema do outro. Nós amamos e nos relacionamos bem, porque nós temos uma atitude que é reflexo do caráter do nosso Pai. Se isso não for uma verdade na tua vida, você não está refletindo o amor do Pai, você está refletindo o amor de qualquer outro Pai, menos o Pai Celeste. E hoje eu quero terminar com um exercício para você levar para casa. Então nós falamos hoje de 4 assuntos que são pilares. Você precisa ter consciência de perdão, você tem que ter consciência de aliança, você tem que ter consciência do poder da palavra e você tem que ter consciência do amor. Abre para mim aí o texto. Olha que interessante o que diz João. Passa para frente aí, por favor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é o quê? Então vamos lá, esse exercício eu aprendi com o pastor aí. Vai, passa para o próximo texto. Olha o que Paulo diz. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O que o texto está dizendo aqui, irmãos? Que quando nós nos unimos a Cristo, nós somos o que com Ele? Um, certo? O que Deus é? Repete, irmãos, o que Deus é? Ou seja, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Faz parte da natureza dele o amor. E eu me uni com Ele, então eu sou o quê? Amor. Então diga assim, eu sou amor. Amém? Então vou te dar um exercício. Passa para frente e nós vamos começar um exercício aqui, para nós irmos embora. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo... Certo? Então vamos ficar em pé e vamos fazer um exercício aqui. Levanta aí. O que está escrito aqui? Volta, passa para frente aí, pelo amor de Deus, eu preciso do texto. Não tira o texto, não. Aí. O que está escrito aqui? Não, está escrito amor aqui não. Está escrito o quê? Não, também não está escrito Deus, porque Deus e você é uma pessoa só. O que está escrito aqui? Então fala seu nome. Fala teu nome você sabe, pelo amor de Deus. Você esqueceu o seu nome?
A eleição está mexendo com a tua cabeça. Então nós vamos fazer um exercício aqui, tá? Você vai tirar o amor e vai pôr teu nome aí. Tá bom? Vamos fazer exercício então? Então vamos lá. 1, 2, 3. O Mateus é paciente. O Mateus é bondoso. O Mateus não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O Mateus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Uma salva de palmas para você. Amém? Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos encontrado nessas manhãs. O Senhor tem encontrado o nosso coração e o Senhor tem nos desnudado diante de Ti, Senhor. Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim, porque preciso agir e falar como alguém que está corrigindo filhos, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu sou apaixonado por essa igreja e quanto eu quero ver cada um aqui prosperar, Senhor. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e ela tem o poder de penetrar as divisões da alma, do corpo, do espírito, Senhor, e ela é apta para discernir os intentos do coração. E Sua palavra está nos penetrando esses dias de maneira profunda, como uma espada afiada, Senhor. E quando essa espada é tirada de nós, ela traz de dentro de nós as verdades do nosso coração. Pai, a minha oração é para que nós, como igreja, possamos viver um tempo onde nós possamos ser referência para o mundo caído, Senhor. E nós não nos tornaremos referência se nós tivermos a mesma base do mundo. Nós temos outra base, e a nossa base é a Tua palavra. A nossa base são as Suas palavras, Senhor, das quais queremos obedecer, queremos ouvir e queremos ter condições de praticar. Então eu peço essa manhã que a Tua graça venha sobre nós, nos dando condições de praticar a Tua palavra. Eu oro por cada irmão aqui que fez esse exercício, Senhor, que ele faça esse exercício com fé, que ao acordar ele abra esse texto, abre 1 Coríntios 13 e ele fala: eu sou esse aí porque eu me tornei um com Jesus, eu me tornei um com Deus, e ele compartilha a natureza dele comigo, e se ele é, eu sou, porque somos um. Pai, leve-nos a entender a profundidade da Tua palavra, para que possamos viver de acordo com ela. Que a Tua paz venha sobre nós e que essa correção traga em nós um espírito de alegria de saber o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandonou na nossa própria sorte. Eu quero orar pelos casamentos essa manhã, Senhor. Abraça tua esposa, abraça seu marido se ele tiver. Eu quero orar pelo seu casamento. Senhor, eu quero orar pelos casamentos aqui nesta manhã, Senhor. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo um tempo onde o casamento é descartável. Pessoas se casam, pessoas se separam, como se aquilo fosse algo que pudesse ser mudado de uma hora para outra e está tudo ok. Mas nós sabemos que essas pessoas estão quebrando um princípio que as levarão para a tristeza. Nós sabemos que não há alegria fora da Tua verdade, não há alegria verdadeira se não for em Ti. Traga-nos consolo, Senhor, nos ajude a caminhar daqui para frente com uma luz aumentada. E que essa luz não nos traga condenação do passado, mas nos traga condições de nos arrependermos profundamente, para podermos viver uma história que glorifique o Teu nome. Nós dizemos que nós Te amamos, Senhor, e o inimigo não nos convenceu que o Senhor quer o nosso mal. O inimigo, ele não nos convenceu. Nós continuamos acreditando que o Senhor quer o nosso bem, que as Tuas palavras são para nos trazer vida, que os Teus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz, para nos fazer prosperar. Por isso nós declaramos o nosso amor a Ti, Senhor, e a nossa gratidão